Eles são muito ricos de mineração. Só diamante, tem todos os outros tipos de minério, né? A gente fica falando só do diamante, ouro, prata, isso aí é mais escasso ainda. São outros, bauxita, lítio, sacou? Esses são minérios aí que são retirados em grande escala. O Brasil também tem uma quantidade de minério bastante grande. Então só isso, né? A gente vai ver. Colonização também contribuiu e tal. A colonização da África foi perversa. Chata. Vamos lá. Terminei já. Império Napoleônico, não é isso? Agora a gente vai falar de era pós-napoleônica. Alright? Deixa eu ver se eu arranjo uma opção mais firmeza. Pós-napoleônica, importante. Pós-napoleônica. De onde para onde? 1815. De 1815 até a Primeira Guerra Mundial. Eu vou colocar ela na pós-napoleônica, 1815 até 1816, certo? Por quê? Tudo. Presta atenção. Saída de Napoleão do poder, estabeleceu uma nova ordem geopolítica, certo? Nova ordem geopolítica, certo? Novos tipos de relações internacionais, novos tipos de composição territorial, novas formas políticas. Então, nova forma geopolítica ou de relações entre os países, correto? Isso afeta principalmente os países da Europa, com certeza, onde ocorreram as invasões napoleônicas. Mas também vai ter efeito sobre a América. A gente vai falar sobre isso, certo? Como que a saída de Napoleão, a derrota de Napoleão, teve efeitos sobre as colônias americanas e também sobre os Estados Unidos, correto? Aliás, poucos países ainda eram independentes nesse período. O que eu estou querendo dizer com isso? Para a Europa, vamos ver, os efeitos para o continente europeu. No caso do continente europeu, onde ocorreu o domínio do Império Francês Napoleônico, as consequências estão ligadas principalmente à reorganização total, certo? Das fronteiras políticas desses impérios. Isso se deve principalmente por quê? Pelo avanço, certo? Das fronteiras políticas dentro da Europa. Isso se deve principalmente pelo quê? Vamos lá. O que o Napoleão fez em relação às fronteiras políticas? Ele vai redefinir, certo? Redefinir as divisões territoriais, correto? Redefine as divisões territoriais, porque muitos territórios que ele dominou foram anexados ao Império Francês, correto? Então, territoriais anexados ao Império Francês. Outra coisa que abalou demais essas questões políticas internas dentro dos países foi a substituição dos governos, correto? Quando Napoleão chegava e dominava uma região, ou derrotava o exército de determinado país, ele substituía os governantes por pessoas da sua própria família, certo? Então, substituição por familiares, seus irmãos, certo? Ou generais, isso é muito importante. Então, principalmente, generais ocupavam cargos de poder dentro de países. É o caso, por exemplo, de Portugal, que vai ser ocupado por um general importantíssimo. Eu esqueci exatamente o nome dele, mas é um general importantíssimo do exército napoleônico, correto? Então, essa substituição por familiares ajuda a destronar, porque são monarquias, correto? Destronar monarquias, tirar do poder algumas monarquias europeias. E elas nunca mais vão voltar a ser as mesmas, correto? Mesmo com o movimento que a gente vai ver daqui para frente, que é tentativa de voltar a essas monarquias. Até aqui tudo bem?
um caso importantíssimo em relação a isso é a fuga da família real portuguesa, certo? Em relação à fuga, a transferência, nossa senhora, a transferência da família real portuguesa, correto? Sim. Acho que o caso mais emblemático, o caso mais importante, com certeza, é em relação à fuga da família real portuguesa para o Brasil. E que vai ter implicações, vocês já viram, para o nosso processo de independência, correto? Ou seja, aquilo que acontece na Europa vai ter, com certeza, consequências para o nosso processo de independência. Vocês vão ver isso, ou já viram com mais profundidade, com certeza, na história do Brasil. Mas eu estou tentando só relacionar e falar que questões que ocorrem na Europa vão ter efeitos diretos no continente americano. A gente vai ver para o Brasil e para os Estados Unidos também. Os Estados Unidos vai reagir também a esse refluxo, essa volta das monarquias que vai acontecer após a derrota de Napoleão. Tranquilo? Segundo momento aqui, para a Europa. Será? Eu vou tentar ficar um pouco mais forte, é por causa da ponta do pincel, às vezes fica meio ruim mesmo. Aqui no computador só começou a ficar ruim na parte do... A última linha, que até eu tô pensando. Fuga da família real portuguesa. Não, tá. Isso daí que começou a ficar ruimzinho. Tá, deixa eu dar um reforço. Ficou fraquinho, vou dar um reforço aqui. Não, acho que aqui em cima tá tranquilo. Deixa eu escrever mais um pouquinho. Fuga da família real portuguesa. Tá ruim mesmo. É o pincel daqui até. Deixa eu escrever mais espaçado, que às vezes enxerga melhor, certo? Fuga da família real portuguesa. Bom? É porque até o meu pincel tá ruim. Deixa eu dar uma olhada aqui. Professor, acho que tem recado lá. Não, aqui, ó. Tem vários outros aqui, valeu. Segundo, reorganização das fronteiras o quê? Políticas, correto? E, consequentemente, dos territórios dominados por eles. Outra questão, está ligados a mudanças, certo? Nossa Senhora, diacho! 3 canetas e nenhuma festa. Mudança nas composições ideológicas, correto? Nas ideias. Principalmente aquelas surgidas como consequência do quê? Da Revolução Francesa, correto? Vai isso aqui mesmo. Eu vou escrever maior e vai ser assim mesmo. Certo? Não vou parar agora não. Deixa eu só escrever maior que fica visível. Beleza? Eu quero. Se você pudesse. Isso aqui, ó. Opa, olha. Bom, mudança nas composições ideológicas. De que maneira? A expansão do exército napoleônico, presta atenção, certo? A expansão do exército napoleônico, certo? Do exército francês, vamos botar assim, carregou consigo, o que eles carregaram junto deles? As ideias revolucionárias, as ideias da Revolução Francesa, correto? Eles carregaram essas ideias para outras regiões e vão influenciar, calma aí, ideias revolucionárias, ou seja, como é que a gente chama essas ideias revolucionárias? Liberais, correto? Que são as forças liberais burguesas que foram liberadas pela Revolução, certo? Liberais burguesas carregadas pelo exército francês em todas as regiões. Eu posso falar principalmente do caso aqui de Portugal, tá? Porque alguns países vão se blindar a essa influência, certo? Com bastante força, porque são monarquias mais fortes. Não é o caso de Espanha e Portugal, que vão sofrer abertamente, certo? Com a presença da colônia portuguesa, inclusive influenciando movimentos o quê? Movimentos liberais. É o caso da Revolução Liberal do Porto, certo? Que é engraçado, né? É uma revolução liberal para Portugal, mas não é para o Brasil. Ela quer a recolonização das terras brasileiras, né? Então ela é também características do antigo regime. Ela tem características liberais misturadas com características do quê? Pois é, na verdade é difícil você encontrar um liberalismo puro, um liberal puro. Acaba que todo liberal é um conservador, tem ideias conservadoras, porque é assim que se desenvolveu historicamente, sacou?
Você vai ter liberalismo mais puro nos países em que o liberalismo... O próprio conservadorismo, professor, assim, passa 2 gerações, os novos conservadores já são os liberais de 2 gerações. Isso, exatamente. Ou seja, o liberalismo ele avança um pouco de forma conservadora, entendeu? É devagar. É curioso isso. Porque o liberalismo ele tenta preservar muito aquilo que ele foi, aquilo que ele passou. Nesse sentido, não é muito diferente de ideologias liberais de outras antiliberais. Elas também conservam, né, valores que são antigos. Isso aí é besteira. Tem alguns momentos da história em que essas ideias são mais fortes, certo? Elas se dissipam de uma maneira mais forte. E com certeza a Revolução Francesa é esse. A Revolução e a pós-revolução, né, o Império Napoleônico, são esses momentos, beleza? Eu digo muito por causa do Brasil, né? O Brasil tem um perfil liberal conservador. Em várias esferas políticas, econômicas inclusive, que é onde o liberalismo deveria ter mais força. Eu conheço muita gente desses setores assim, movimentos liberais e tal. Não exatamente faço parte deles, mas conheço pessoas. E eles têm um perfil liberal na economia, mas bastante conservador em costume. O que não é muito cabível, tá? O liberalismo, se você pegar na essência, ele também tem que ser um pouco mais livre na questão dos costumes. Mas isso aí vai de sociedade para sociedade, né? Os ingleses, o centro do liberalismo e do capitalismo são extremamente o quê? Conservadores também, em vários sentidos. Os Estados Unidos, do mesmo modo. É que na questão econômica, eles prezam muito pelo liberalismo puro. Livre mercado, competição e tudo mais. Certo? Privatizações e por aí vai. Bom, até nisso o Brasil é conservador. Vamos lá. A única coisa que não se abre mão no liberalismo é forças armadas. As forças armadas não são independentes. Sempre são estatais. Não tem essa. Você vai proteger o mercado se não for uma força estatal. Faz sentido. Porque você não pode ter empresas militares. Existem. São seguranças contratadas. Mas não com segurança do Estado. Se você proteger o Estado, precisa de uma certa ideologia que une as pessoas, correto? Que identifica o país. Então isso aí é viagem, né? Continuando. O exército expandiu as ideias. Ele vai influenciar o quê? Quando ele expande as ideias, a presença de franceses e de ideias revolucionárias influencia outras revoluções a surgirem, correto? Em outros países. E olha que interessante. Começa a ocorrer aqui, e você perguntou, você deu o papo sobre essa questão da época, né? Na época, não se chamava forças liberais de conservadoras, era o contrário. Eram forças liberais contra as conservadoras, certo? Então, ó, outras revoluções, isso ajuda a derrubar as monarquias, correto? Isso ajuda a derrubar monarquias típicas do antigo regime dentro da Europa. Aliás, isso ajuda no processo de independência do Brasil. Porque até a monarquia portuguesa tem um perfil liberal. Eles acabam com a colonização. É a própria monarquia que dá fim ao pacto colonial. Isso é uma medida liberal. Certo? No sentido de abrir o mercado, mesmo que mais ou menos controlado, né? Pelos ingleses e pelos portugueses, correto? Derrubar monarquias, certo? Destronar reis. Ou seja, a disputa agora, muito interessante você falar isso, são entre movimentos liberais e as chamadas forças conservadoras. O que é ser conservador nessa época? Não é de costume, é político, correto? Conservadores no sentido de volta do antigo regime. Aqueles que querem a volta do antigo regime, correto? Então, ó, retorno ao antigo regime, beleza? Que é a situação anterior à Revolução Francesa, correto? Principalmente caracterizado pelas monarquias absolutistas. Até aqui, tudo bem? Mas, vamos passar então para os movimentos conservadores? Qual vai ser a reação conservadora para esse avanço napoleônico? Ou seja, muitas das conquistas que foram, né, adquiridas com Napoleão, elas vão ter que sofrer um processo de rechaçamento, correto? Processo de luta. As forças conservadoras elas não vão deixar isso acontecer de maneira forte. Eles ainda têm uma força muito grande dentro da Europa. É o caso do famoso Congresso de Viena. Certo? Congresso de Viena. O que é o Congresso de Viena? É uma reunião
certo? Uma assembleia, sim, uma assembleia, uma reunião, formada pelos países que derrotaram quem? Napoleão Bonaparte, correto? Reunião, então, uma assembleia internacional dos países, certo? Das forças, eu vou botar aqui, antinapoleônicas, correto? Se são antinapoleônicas, elas são anti o quê? Liberais, correto? Forças antinapoleônicas são antiliberais, correto? Napoleão ele era liberal, mas ele falou que ele era a favor da escravidão, né? É. Então ele é liberal para a França, né? Na verdade, para os outros não. Liberalismo para os franceses. Então, antinapoleônicas ou antiliberais. Antirrevolucionárias, né? Vamos colocar assim? Tranquilo? Ou seja, esse congresso representa as forças conservadoras, certo? O congresso, reunido na cidade de Viena, capital do Império o quê? Austríaco, correto? Aliás, que vai deixar de ser austríaco para se tornar austro-húngaro. Depois que eles derrotaram Napoleão, eles anexam a parte da Hungria, né? O reino da Hungria. Então, forças conservadoras, certo? Vão reagir a isso. Tranquilo até aqui? Eles vão tomar decisões importantes em relação a reorganizar o mapa político da Europa. Na verdade, o que é o conservadorismo aqui? Não é só reorganizar o mapa político, queridos. Não é só reorganizar o mapa político. É voltar com o mapa anterior. Certo? Voltar com as fronteiras anteriores. Então, reorganizar o mapa político ou geopolítico, certo? E restabelecer o quê? Restabelecer os governos. A situação anterior à Revolução Francesa, correto? Sim? Por isso que ela é conservadora. A situação anterior à Revolução Francesa. Correto? Porque, na verdade, Napoleão é um representante de quem, gente? Napoleão é um representante de quem? Da burguesia, correto? Então, é um movimento anti-burguês, certo? Opa, deixa eu botar aqui a data da Revolução Francesa, 1789, não é isso? Então, restabelecer a situação anterior a 1789. Até aqui, tudo bem? Alright? Esse é o Congresso de Viena. Vamos falar dos seus dois principais princípios, a gente chama de princípios, né? Na verdade, são decisões, certo? Os dois principais princípios é pleonasmo, né? Se são princípios, eles são principais, certo? Seus dois princípios, certo? Principais medidas, né? Alright? Principais medidas. Eu estava olhando a prova de vocês, as últimas provas, aparece bastante esses conteúdos aqui. Revolução Francesa, Napoleão, pós-Napoleão. Eles têm recorrência bastante. Eu estou dando uma olhada nas provas, porque a SpaceX e algumas provas militares não são tanto a minha especialidade, certo? E aí eu estou estudando as provas para ver como é que a gente pode avançar legal. E até fazer umas questões aqui com vocês, para vocês perceberem, né? Para perceber o tato, como é que funciona. Mas é rapidinho, isso aí eu faço no final de semana, dou uma olhada. A gente mapeia tudo, beleza? Não é difícil não. Quando você está acostumado com prova, eu dou aula há tantos anos que você pega a prova, você já sabe o perfil dela, você já sabe como é que ela cobra, né? A estrutura e tal. E as provas militares, elas não têm uma estrutura tão complexa assim. Às vezes as perguntas é que são... Ela só vai te perguntar uma coisa muito específica. Exatamente. Eu já percebi isso. Mas dá para você matar a questão só nessas especificidades. Por isso que eu estou tentando ser o mais específico possível. Assim. Dar o que é e um pouco da explicação, para você conseguir aprofundar um pouquinho mais, né? Isso, entender muito mais o contexto do que só cronologia, isso é muito importante, né? Eles prezam muito por isso. Principais características. A primeira dela é o princípio da legitimidade. E cai com esse nome aqui, ó. Legitimidade. O que é a legitimidade? É retornar os tronos, certo? Retorno das monarquias aos governos, correto? Dentro da Europa. Das famílias reais dentro da Europa. Então, o retorno das monarquias aos tronos europeus. Isso aqui é muito interessante, vou dar um exemplo, em relação ao Brasil.
vai existir uma pressão sobre quem? A família real portuguesa. A volta da família real portuguesa. Um exemplo disso são pressões para a volta de quem? Volta da família real, correto? Volta da família real portuguesa. Estou dando um exemplo. Era Dom João, né? Isso, era Dom João VI. Ele já era rei de Portugal. Aliás, boa observação. A família. Sobe o Brasil. Exatamente. É neste momento, 1815, que ele eleva o Brasil à categoria de quê? Reino Unido a Portugal e Algarves. É uma região no sul sul de Portugal. Tem uma regiãozinha assim, que fica entre Portugal e a África. Gibraltar ali. Gibraltar, na verdade, é na Espanha. Mas assim, fica entre Portugal e a África ali. Não é uma ilha, é um pedaço de Portugal que é um reino, que tem uma certa independência. Por quê? Porque Portugal tinha domínios. Oi? Tipo Mônaco para os franceses. Sacou? Tem lá o seu governo, o seu reino independente, mas é porque eles governam a parte africana de Portugal, as colônias africanas. Então eles ficam com aquela parte africana. Lógico, tem que estar submetido ao rei de quê? Ao rei de Portugal, Lisboa. Assim, não só, agora não é mais Lisboa. É qual região? Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro se tornou a capital da administração portuguesa. Certo? A capital de todo o Império Português. A gente mandava neles, então, em Portugal. Enquanto Dom João VI estava aqui no Brasil. Certo? Curioso isso. Por quê? Essa decisão do rei Dom João VI, agora ele é rei, porque ele foi coroado rei. Uma celebração no Brasil, correto? O rei Dom João VI, a decisão dele ficar, é uma das decisões mais interessantes no sentido de que influencia a nossa independência. Que é não perder a mão de quem? Não perder a mão de onde? Não perder a mão do Brasil. Se ele volta para Portugal, num cenário todo desorganizado, ou tentando se reorganizar, certo? E ele sabia que tinham forças portuguesas que queriam o quê? Derrubá-lo. Queriam que ele voltasse, mas reduziu os seus poderes. Então, na verdade, o que ele fez foi postergar, certo? A sua volta, ele vai ter que voltar em determinado momento, por pressões que vão vir, né, de Portugal, nesse princípio da legitimidade. É a Revolução Liberal do Porto, né? Que faz isso 4 anos depois disso aqui. Oi? De boa, né? Curtindo. Pô, mas os portugueses não estão acostumados, né, com isso aí, na moral. Ah, não, já tinha acostumado, né, pelo amor de Deus. Já tinham aqui, sei lá, 10 anos já aqui presente. Já tinha que estar acostumado. E Dom João VI gostava do Brasil. Assim, ele gostava de estar aqui, de morar aqui. Quem não gostava nunca gostou, era a rainha Carlota Joaquina. Ela odiava o Brasil, com força. Espanhola, certo? Apesar de espanhola, é engraçada a história de ambos. Porque ali não havia amor de verdade, era um acordo político, né? Entre as coroas. Tiveram vários filhos, 9, certo? 9 filhos, dentre eles o Pedro, né? O Pedrinho, o Dom Pedro, que vai ser imperador, além de outros, Miguel, Sebastião, todos pequenininhos. E 3 meninas também. Então tiveram bastantes filhos, até porque era importante, né? Deixar herdeiros e tal, dentro desse contexto aqui de monarquias. Ela vai ser uma das primeiras a, neste momento, pedir para voltar. Por quê? Ela é filha do rei da Espanha, Fernando VIII, Fernando VII, certo? Que era o rei da Espanha da época. E Fernando volta ao trono, nesse movimento aqui, tanto que a Espanha participa do Congresso do quê? De Vieira, correto? Tem representantes. Ele pede a volta da coroa portuguesa, porque ela é filha dele, certo? Então, e ela é doida para voltar, e a decisão do rei foi de ficar no Brasil, correto? Olha, estrategicamente, muito interessante essa decisão, na minha opinião. Vai ajudar a nossa dependência, mas vai ajudar a nossa dependência a ser mais o quê? Conservadora. Ah, né, Leonardo, isso é inversão. O pessoal gosta de criar histórias de... Eu acho que Dom João VI teve tomou decisões muito importantes em um momento muito conturbado da história europeia e da América. O cara evitou um massacre. Ocorreu um massacre. O exército francês também não arredou, né? Mas
ele também resistiu, foi sábia a decisão dele. Porque ele veio para o lugar onde importava, de onde vinham as rendas de Portugal. O Brasil já era mais rico do que Portugal nesse momento, certo? Tinha uma estrutura mais rica. Ele só transfere o quê? Toda a burocracia, certo? O Estado português para cá, que vai ajudar a formar o nosso Estado, o futuro Brasil, né? Independente. Bom, legitimidade e o princípio do equilíbrio, certo? A gente chama de princípio do equilíbrio. O que é o equilíbrio? Também é um movimento de retorno, correto? Mas o retorno de quê? Retorno das fronteiras. Isso aqui é um problema, porque vai ajudar a formar novos países, correto? Então, retorno das fronteiras, voltam as antigas monarquias, os antigos países, Portugal, Espanha. Só tem um problema, surgem novos países, com essa redefinição de fronteiras, certo? E vamos lá. Com o surgimento de novos países, de novas forças, esses países vão querer cada vez mais o quê? Ter a sua independência, correto? Manter essa independência. Isso estimula movimentos o quê? Nacionalistas, correto? De fato, isso aqui estimula movimentos nacionalistas dentro desses países. Isso aqui já é no próximo conteúdo de vocês, que é ideologias do século XIX. A gente vai falar sobre nacionalismo e imperialismo, correto? Então, estimula nacionalismos pelo continente europeu. Alright? Bom, nacionalismos pelo continente europeu. Tem uma galerinha ali fora, o pessoal, eles ficam estudando aí, é? Ou é de outra? Fica de fora, fica de... É um mistério. É um mistério. Porra, o pessoal tá aqui, pô. É porque vem, tem gente que não vem, né? Normal, cursinho. Quem vai passar tá aqui. Opa, Deus te ouça. Deus te ouça, meu irmão. Porra, amém? Vamos profetizar, né? Vamos profetizar, é isso aí. Bom, até aqui tudo bem? Foi como consequência do Congresso de Viena que, já decidido durante o Congresso de Viena, que surgiu uma força religiosa e militar. A Santa Aliança. Essa Santa Aliança aqui é interessantíssima. Isso. Império Russo. Todos participaram do quê? Do Congresso de Viena, correto? Eram rivais de Napoleão. O Império Russo, que não era católico apostólico romano, era ortodoxo, cristão ortodoxo. Por isso que é Santa Aliança, correto? De países cristãos. Cristão ortodoxo. Ixi, desde muito tempo que a Rússia era ortodoxa, correto? Cristão ortodoxo. Mas é muito parecido, né? Muito semelhante à igreja até hoje. O governo não é declaradamente ortodoxo. Mas eles têm o Putin e a igreja ortodoxa são assim, carne e unha, certo? Eles têm uma aliança muito forte, até porque o Putin fortalece, né, o poder dos bispos e das lideranças ortodoxas. Ele não é idiota nem nada. Sabe que é importantíssimo ter essa presença da igreja ortodoxa na Rússia. Outros que veio aqui, Império Austro-Húngaro, correto? Lembra que eu falei que agora é austro-húngaro, não é só austríaco, certo? Porque eles anexaram a região Foi durante o Congresso de Viena, eles anexaram a região da Hungria, que é um território gigantesco, compreende ali um monte de países que futuramente vão existir ali nos Balcãs, certo? Ali acima da Grécia. A Grécia já era independente, certo? Tanto que Napoleão não invade a Grécia, certo? Ela já se tornava independente, mas era um território também não tão interessante. Bom, cristão o quê? Católico, apostólico romano. A gente chama só de romano, né? E qual outro país que vai fazer parte dessa aliança? Também cristão católico. A Prússia, exatamente. Não existia o reino da Prússia. Não existia. Aliás, existia o reino da Prússia, não existia nada que vocês conhecem como Alemanha nesse momento. Não existe um Estado unificado chamado Alemanha. Isso só vai acontecer no final do século XIX, muito por influência, lógico, das ideias, certo? Liberais e nacionalistas que vão explodir, né, depois da Revolução Francesa. Prússia, cristão também o quê? Católico. Tem uma presença muito forte de protestantes, mas é cristão romano. Gente, olha que interessante isso aqui. O que é a Santa Aliança? É uma aliança militar, olha só. Formação de quê? Formação de quê? De exércitos, certo?
para combater o quê? Forças revolucionárias, certo? Para combater forças revolucionárias dentro do continente europeu. Olha que interessante isso aqui. Porque isso vai ter efeitos para quem? Para a América, certo? Combater forças revolucionárias, ou seja, forças liberais burguesas, correto? É o braço armado do Congresso de Viena. É o braço armado do Congresso de Viena. Até aqui tudo bem? Mas, pode apagar lá em cima? Pra gente... O pessoal de casa fala isso. A criança está muito fraca, professor. Ixi, foi 5 horas? Ah, não, então a gente já resolveu esse problema, né? Beleza? Agora eu acho que tá bom, né? Sim? Pantanal? O que tem a ver? Ah, o Christian Pantanal. É o... que é isso? Só por causa da novela, Pantanal? Ele mora no Pantanal. Ah, ele mora no Pantanal? Pô, moleque, muito bom. Então você está participando da novela, né, Christian? Ele anda com aquele chapéuzinho engraçado lá. Ele cria jacaré em casa. Pantanal. Eu tenho vontade de ir no Pantanal. Deve ser muito fera, velho. Caraca, lá deve ser muito bonito. Mas deve ser difícil também, de calor pra caramba. Mas é ecoturismo, né? Turismo ecológico. Tem chácara, né? Muita chácara. Tá? Não, deve ser bonito pra caramba. É bonito, eu não sei se fica no Pantanal. Fica no Pantanal? Faz parte, né, dali da região do Pantanal. Deve ser bonito, mas deve ser quente pra caramba. Mas aí se acostuma. Vocês vão ser militares, pô. Uma coisa que vocês têm que se acostumar é com isso aí. Clima, temperatura diferente. É o bicho. Rapaz, eu já fiz um treinamento. Ainda bem que não foi no Pantanal, que o bicho pegou, velho. Esse negócio de não tomar banho. Aliás, tomar banho, vai tomar aquele banho, né? De água de rio. Ainda bem que era uma época de calor. Eu prefiro. Não gosto de época de frio, não. É tenso. Frio é pior, né? Você não tem como se você não tem como se proteger, não adianta. Calor é de boa. Santa Aliança. Show? Até aqui tudo bem? Mas, hello! What's happening here? Olá! Toda sonsa, Muito bem! Oxe, que isso? Nossa, pois é. A família. Vamos lá. Ela tá terminando aqui. Vamos lá. Tranquilo, Santa Aliança? Sim? Christian em casa, beleza? A outra senhorita aqui. A Canência tá... foi só o Christian que falou. Um pouquinho, né? Bom, como que isso vai ter efeitos sobre a América? Sabe por quê? A Santa Aliança tinha a proposta de enviar exércitos para onde? Adivinha? Enviar forças militares, não só para a França, enviar forças militares para a América. Pois é. O que eles queriam aqui, certo? Eles queriam acabar com os movimentos de quê? Independência. Olha aqui. É isso aqui que você chegou no ponto fundamental. Eles querem acabar com os movimentos de independência da América que estão pipocando no continente americano. Principalmente nas colônias o quê? Espanholas, correto? Porque o Brasil ainda tem uma presença muito forte de quem? De uma monarquia. Mesmo que o nosso processo se encaminhe. Mas o nosso processo se encaminha de uma maneira diferente das colônias espanholas. Então, isso aqui vale principalmente para as colônias do quê? Da Espanha, correto? Colônias ainda espanholas. Aliás, colônias e ex-colônias, tá? Aqui, ó. Colônias, ex-colônias, porque já existiam países independentes aonde? Na América Espanhola. Eles ocorreram primeiro que no Brasil. Em 1808, 7, Venezuela já era independente, Colômbia já era independente, certo? Peru vai se tornar depois, Argentina, e assim sucessivamente, né? Chile, certo? O Brasil vai ser um dos últimos países da América, de fato, a se tornar independente, junto com o México. Porque a presença da coroa espanhola no México era muito forte também, mesmo que o rei não estivesse lá. Mas no México era um centro de colonização, certo? Duas regiões que foram assim difíceis demais para a Espanha perder. México, Brasil.
e o Peru. Tá? O reino, a gente chama de vice-reino do Peru, tinha um vice-reino só para a região do Peru, pra você ter ideia. Que foi um centro importante de colonização da América do Sul, certo? Vice-reino do Peru, muito importante. O vice-reino do Rio da Prata, que compreende os países hoje que a gente chama de Chile, Argentina e Uruguai, correto? O Paraguai também entra nessa história, mas não tão a força tão grande. O vice-reino do Peru, que compreendia Peru, Equador e Bolívia, correto? Então, um território muito grande, foi difícil de perder. O território onde hoje é a Venezuela chamava vice-reino. Vice-reino tinha a capitania da Venezuela, certo? E o vice-reino de Nova Granada, que pegava aquela parte ali em cima, onde hoje é Venezuela, Colômbia, certo? Que a gente chama de América do Sul caribenha, né? Caribe aqui na América do Sul. Deixa eu desenhar, né? Fica mais fácil, certo? Aqui tem a costa brasileira. Vou apagar isso aqui, certo? Fica mais fácil. América, ó, central, né? Deixa eu pegar a América Central aqui, que é uma ondinha. Panamá, Estreito, certo? E aqui, Equador, Peru e aqui o Chile, certo? Brasil já era um território gigantesco, certo? Vamos botar aqui, ó. O território do Brasil já era mais ou menos o que ele é hoje, com exceção do quê? Não tinha o quê? O Acre, certo? A gente vai falar sobre isso, ou vocês vão falar sobre isso na parte de história do Brasil. Então, tinham 3 vice-reinos aqui, ó, certo? E capitanias, mas vamos pegar os vice-reinos. Era o vice-reino de Nova Granada, certo? Nova Granada, porque tem uma cidade na Espanha que chama Granada. Sim? Não, vocês estão aí, 3 milhões de libras. E uns cavalos, certo? 3 milhões de libras e uns cavalos. Cara, eu vou te falar, que negócio bom pra caramba, né? Pô, comprou um território importantíssimo, porque a gente pensa, o Acre, não sei o que e tal. Na época, muito em razão dos seringais, né, das florestas. Mas aqui, essa região, ela é porta de entrada do Amazonas, porque tem rios importantes, o Rio Branco, certo? Que é inclusive que dá o nome à capital, o Rio Madeira, certo? Eles passam próximo dessa região. É uma região fundamental e pouco explorada, na verdade. E tem uma coisa ali que... Uma ferrovia que nem terminada em minuto. A Madeira Mamoré, né? Que aquilo ali meu Deus do céu, é uma obra fantasma. Aquilo ali é um terror, certo? Madeira Mamoré é o nome da ferrovia, que deveria cortar aí a região amazônica. Mas também uma ideia de Jerico, né? Construir uma ferrovia no meio da floresta amazônica, chove pra caramba, os caras morriam tudo de malária. Eu entendo que a tecnologia, os investimentos, né, foram até muito altos, mas não deu certo. A floresta amazônica não é uma região propícia para isso. A gente tem que usar a floresta amazônica para hidrovias, para usar os rios, o que é muito mais rápido e talvez menos custoso, né? Investir nisso. Aliás, o transporte da região norte é feito por rios, em sua grande parte. Não tem grandes rodovias passando no meio da floresta. Não faz sentido, certo? Para você cuidar de uma obra dessa, e é caríssimo. Os militares tentaram, né? Durante fazer a Transamazônica, que também falhou. Ela tem várias partes inacabadas, não chega a lugar nenhum, certo? Assim, é uma tentativa, né, de avanço sobre a região amazônica, mas muito frustrada. E hoje a tentativa ela é de uma forma muito agressiva, quer desmatar. É muito louco, né, essa mentalidade. Bom, o Brasil não tem um planejamento ecológico, né, um projeto de economia ecológico tão interessante. Bom, porque nós ainda temos mata, tá? Isso não existe nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos existe reserva, tá? Reserva ou federal ou privada. No Brasil também está se tornando isso, reserva. Porque o avanço do agronegócio e o avanço da mineração. Mineração. O fundo da floresta amazônica, né, abaixo dela, riquíssimo em minerais. Então, tem interesses aí muito fortes, né, nesse processo. Bom, vamos ver o que vai nos apresentar os próximos capítulos, certo? Da questão ambiental. Inclusive, a questão ambiental no Brasil é uma questão mundial, certo? De interesse de grandes potências, e o Brasil precisa sempre estar atento a essa. Esse vice-reino do Peru, é assim que ele chamava, certo? Tanto que vai dar nome ao país. Compreende hoje Equador, Peru e parte da Bolívia, correto? Esse vice-reino é o vice-reino
do Rio da Prata, vice-reino do Prata, certo? Que hoje compreende Chile, Uruguai e Argentina, correto? Só que a independência do Uruguai não é imediata, não é nessa época, porque está ligado ao Brasil. O que era o Uruguai era território o quê? Era uma província do reino brasileiro. Cisplatina chamava a província, que foi anexada inclusive por quem? Dom João VI. Ele anexou 2 regiões. Aproveitou que o Napoleão estava desatento, a Guiana, aqui em cima, de perto do Amapá ali, anexou a Guiana francesa. Interessante, né? Dom João VI, que nem a gente falou, fica parecendo um rei bobão, mas ele tinha um processo expansionista. Ele anexou territórios importantíssimos, porque ele aproveitou 2 coisas. A França desatenta. Na verdade, isso aqui foi ele falando assim para Napoleão. Você invadiu Portugal, eu vou invadir o território de vocês ali território de vocês ali na América do Sul. E a fragilidade da Espanha. A Espanha estava invadida também por Napoleão. Ele aproveitou esse momento que não tem rei e invadiu a Cisplatina, certo? E perdeu depois. Mas foi o filho dele, o culpado, certo? E é um território importantíssimo, tá? Se o Brasil tivesse mantido, meu irmão, teria acesso a tudo, ao Rio da Prata. Mas ia caçar uma briga tremenda com a Argentina. Aí a gente ia ter que guerrear contra os argentinos para manter o território, correto? O que não é muito bom, tá? Cara, mas não é tão simples invadir a Argentina, não. Porque isso ainda tá aí. Hoje não dá. Não dá. Cara, eu dou. Cara, você podia ter anexado o Paraguai, né? Mas eu vou te falar, o Paraguai não. Porque o Brasil não tem uma força militar, velho. Não, tem. O negócio é o seguinte: a que custo? Porque se ele invadir o Paraguai, quem é que vai caçar a briga? Países europeus, você tá maluco? A Inglaterra. Não, em tudo. Isso aqui vai. Por que isso aqui foi um momento propício para invadir? Porque um europeu estava no trono, certo? Um membro da coroa, o rei estava no trono, então foi propício. Agora, depois que o Brasil se torna independente, o Brasil invade alguma coisa, a Inglaterra invadiu o Brasil. Ué, aí você vai lutar contra a maior potência marítima e militar da época. Não tem como. Mas vou te falar, tem uma barreira. O Brasil não consegue caminhar para o oeste ou para o Pacífico por causa da Cordilheira dos Andes. Não dá. Não, é porque a riqueza não está aqui, tá no Pacífico, entendeu? É aqui, ó. A cordilheira atravessa tudo isso aqui. Ela vem desde ali do sul da Venezuela. Colômbia. Pois é. Mas aquilo ali não é um fator geográfico assim ao ponto que eles já dominaram a outra parte, né? Que é a Califórnia e tal. Cara. Por que quando os Estados Unidos foi varrendo tudo, então ninguém fez nada, ninguém se meteu lá? Fizeram. Está ligado a esse contexto aqui da Santa Aliança. Os Estados Unidos não tinham um exército tão poderoso, né? Aliás, era comparável ao do Brasil, tá? Mas eles usavam um recurso muito interessante, que o Brasil tinha dificuldade de usar, diplomacia. Eles eram excelentes diplomatas, eles investiram muito nisso. Que é o seguinte, ó, deixa a gente anexar, mas a gente vai pagando. É isso. O Brasil não vai entrar, não vai ter conversa. Acho que a gente tinha, o Dom Pedro I e até o Dom Pedro II, eles eram muito autoritários nesse sentido. Eles eram muito, não, vamos manter a soberania a qualquer custo, a gente não precisa disso. Lá era uma república. Então eles investiram muito nessa questão da diplomacia, da conversa. E por quê? Isso se deve principalmente ao processo de dependência deles. Eles lutaram contra os ingleses, mas logo depois eles fizeram um tratado de paz com a Inglaterra. É o Tratado de Versalhes, lá em Paris, né? Em que os ingleses aceitam que, né, perderam a colônia, as 13 colônias, né? Nasce os Estados Unidos e eles conseguem ter um clima até amistoso. O problema do Brasil é que quando eles se tornam independentes não vai ter um clima amistoso nenhum com Portugal, certo? Até porque isso está relacionado ao nosso processo de independência. Quem é que brigou com o trono português? O filho da coroa portuguesa, o herdeiro. É uma briga familiar e uma briga política, né? Então, assim, não é bom você não ter esse tipo de característica aqui, beleza? Vamos terminar então? Só para a gente terminar o
processo aqui. Bom, estava falando dos processos de independência aqui, né? Essas regiões se fragmentaram em vários o quê? Em vários países. Isso é muito interessante, já vi isso cair em prova. Vários países, olha aqui. Colômbia, Venezuela, Equador, Peru, Bolívia, certo? Chile, Argentina, Paraguai. Nossa, ficou bom esse negócio. Só qual a diferença para o Brasil? Todas as regiões, deixou de ser Peru, ou deixou de ser Nova Granada, deixou de ser vice-reinos, lutaram pela sua independência, correto? Isso aqui é uma diferença muito grande. Então, houve movimentos revolucionários, certo? Liderados o grande ideólogo, o grande pensador foi Simão Bolívar, né, que inclusive dá nome a um país, né, da América. Se formaram como repúblicas. No modelo parecido com quem? Os Estados Unidos. Certo? Repúblicas. Os países de língua espanhola, correto? E o Brasil? Se tornou independente e manteve-se como uma monarquia. E talvez o fato de ser monarquia é que manteve o território brasileiro o quê? Tão grande e unificado, certo? Com a capital no Rio de Janeiro. Muito interessante o Rio de Janeiro ser aqui, porque é distante dessas regiões. É aquela coisa, o Rio de Janeiro é próximo o suficiente para ser influenciado pela Inglaterra, certo? Longe o suficiente para ser influenciado por quem? Pelas repúblicas latinas, as repúblicas espanholas. Então, o Brasil eles ganha uma certa independência até da Espanha, dos países espanhóis. O que é uma pena, tá? O Brasil é o único país que fala português. Nesse conjunto gigantesco de... Na verdade, o que a gente tinha que aprender era mais espanhol do que inglês. Para aprender a se comunicar com essa galera. Essa galera aqui, é igual vocês falam, a gente devia invadir. Não sabe nem a língua dos caras. Não, mas aí é muito mais fácil eles se unirem contra o Brasil contra eles. Cara, é o que eu estou falando. É difícil. Quando todo mundo se unir, aí fica difícil. Você, por exemplo, pega a Venezuela. A Venezuela tem um exército interessante. A Argentina tem um exército interessantíssimo. Só de ter a Argentina do outro lado, eu já vi com mais vontade. A gente aproveitar que a Argentina tá fraca agora. Só de falar que bater a Argentina no meio de graça. Poxa, é engraçado, né? O salário é dar tiro na cara de Os argentinos são muito mais parecidos com a gente do que a gente imagina, não é verdade? Muito, são muito parecidos. Você adora futebol, né? Gosta de festa, tal. É porque eles... Ah, a gente não. Agora, pô, calma aí, né? Vamos dizer que eles têm um nível assim um pouco mais elevado. Eu não chamo nenhum latino de macaco. Latino, é engraçado. Latino chamando latino de... Todos são latinos. É porque Eles são burros, professor. Tô falando que bate deles. Eu me encho de bomba. Os caras pensam que eu sou europeu. Cara, é engraçado. Eles tinham que viver tudo na Argentina. Eu já fui 2 vezes na Argentina. Na parte interior. É muito bom, cara. Tem muita coisa boa. Eles são muito parecidos com o Brasil. Buenos Aires parece São Paulo. Cidade grande, tem todas as culturas e tal. Tem um orgulho, né? Aquela coisa. É uma metrópole gigantesca. Buenos Aires é grande pra caramba. É uma cidade muito bonita, porque ela é do lado do Rio da Prata. Fica do lado do Rio da Prata e tal. Por isso que o time chama River Plate. Do Rio da Prata, River Plate. Em inglês, que foi fundado por inglês. Aí tem o Boca Juniors, que não é fundado pelo... Chama Boca, porque é uma região que é meio uma boca mesmo. A La Bombonera, ele é um negócio meio tenso. Lá é foda, Desculpa, né? Pode falar palavra, mas o negócio lá é tenso, é violento. É, meio suburbano. River Plate é tenso. Eu já fui na La Bombonera, o negócio é brabo. Você tá maluco. Bom, subúrbio, né? Subúrbio. Não tem favela lá, mas tem subúrbio e tal. E no interior, já fui lá nas vinícolas lá e tal. Muito bonito. As vinícolas são fera demais. Bem bonito, interior, fazenda e tal. Depende da região mais próxima ali do sul do Brasil, parece muito os gaúchos, certo? Muito cultura do gaúcho. Buenos Aires não, já é mais uma galera mais europeia, quer ser europeu, assim. O norte, que é... Como é que é o nome da província? É Jujuy, o nome da província. Fica muito parecido com a Bolívia. Já tem uns povos mais andinos, indígenas e tal. O sul já parece muito o Chile. Então, assim, que é a Patagônia Argentina, né? Então, ele tem essas várias regiões. A Argentina é grande pra caramba, tá?
É o segundo maior país da América, é muito grande e pega a cordilheira, né? Grande pra caramba, tamanho de Minas Gerais. Não é grande, pô, muito maior que Minas Gerais. Vamos botar aí o tamanho do estado do Amazonas, pô, é grande pra caramba. Certo? Não, gente, o que é o tamanho de Minas Gerais? A Alemanha é do tamanho de Minas Gerais. A Alemanha é do tamanho. Uma pena, né? Minas Gerais é tão rico. Pô, mineração, tem agricultura. Minas Gerais tem ferrovia, tem... Minas Gerais é uma região desenvolvidíssima no Brasil, certo? Mas esse território... Mas não é isso que define riqueza, né? Então, não é só isso que define riqueza, matéria-prima. É tecnologia. Minas Gerais não tem um polo tecnológico como o polo tecnológico alemão de grandes empresas. Montadoras de carros, inteligência artificial. Cara, a Alemanha ela é especialista em indústria pesada. Ferro, aço, né, grandes máquinas. Qualquer elevador que você tem aqui em Brasília são de empresas alemãs que fizeram. E são importados, tá? Da Alemanha. É aquela ThyssenKrupp. Já viu essa? Você olha o rótulo assim, desse, é empresa alemã. Gente, quer mais do que a Volkswagen? Que não constrói só carro popular, é caminhão, é não sei o quê. Dominou o mercado brasileiro. Aliás, passa ano, a Volkswagen consegue ser ainda uma empresa muito rentável. Pô, quantos carros? Tem carro de luxo, tem carro popular, tem caminhão, tem todo tipo de carro. São riquíssimos. Mas você não tem um carro de Minas Gerais. Certo? O Paracatu, né? Não tem. Mas tem a indústria do queijo, queijeira. Que, aliás, obrigado Minas Gerais pela indústria queijeira, vocês são foda. E de cachaça, Minas Gerais, graças. E a fabricação das mineiras, professor. Que isso? Nunca vi uma mineira feia na minha vida. Ah, eu já vi. Você já foi nos lugares de Minas? Bom, fechar por hoje, tá? Um abraço. Aí a gente vai para os movimentos nacionalistas, as ideologias do século XIX. Nós estamos chegando perto até de terminar já. Porque eu acho que eu vou até a Guerra Fria, eu acho. Vou até a Segunda Guerra. Porque o professor de Geografia da Segunda Guerra? Ou pós-Segunda Guerra? Da Guerra Fria. Então, só se eu vou falar de uma coisa ou outra ali que vai cair na prova de vocês. Então tá pertinho, assim, mais ou menos. Vou ter que desligar.